Gente, hoje a gente vai entrevistar a nossa querida autora de BLs. Já temos o quê? Olha aí, 3 livros incríveis: O Dominador, É, O Papel Roxo, desconstruindo o dominador. Maldito papel O roxo. Maldito Papel Roxo, O Dominador e esse último, Quando o Quando destino resolve brincar. Quando o Destino Deixa eu te Resolve contar. Brincar. Nossa, é que a gente tem uma Intenso. pessoa aqui, sabe, que é leitora. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ai, que belezinha, que belezinha. Temos Dona Itaína. Olha isso aqui, tá vendo? Isso é um exemplo, gente. Minha amiga Itaína fez o dever de casa. Eu fiz? Não, gente, não fiz. passei só o resumo. Foi passado todo o resumo pra mim, tá? Eu adorei a parte do Isso é dominador. importante. Dominador, adorei. Mas enfim, aquela Depois do. eu quero o feedback depois, hein? Tá ouvindo, né, Tá Tainá? certo. Feedback Tô aí é com sim. você. Bom, vamos lá. Eu Gente, ainda hoje a tô gente vai. terminando, Hã? ainda tô terminando esse aqui. Ah, falta o Quando o último, né? O destino resolve terceiro. brincar. É, falta É. terminar. Como que foi para sua família quando ela descobriu ou como você contou que você era escritora de livros BLs? Na verdade, não foi tão difícil quanto eu pensei que fosse. Eu tenho uma família assim, e eu cresci, gente, no meio evangélico. Então, mas meus pais têm muito uma cabeça bem aberta. E quando eu fui escrever no Wattpad, que eu nasci no meio do Wattpad, né? Fanfiqueira, aquela que escrevia fanfic baseada em atores e tudo mais. E aí fiquei em silêncio, ninguém sabia. Foram três anos mais ou menos escrevendo ali. Ah, Quando eu decidi escrever, publicar a história, né, adaptado da fanfic para o livro, aí eu fiquei pensando, como que eu vou contar? Como contar? Aí, só que as minhas irmãs liam, e uma das minhas irmãs contou para minha mãe. Então, quando o meu livro chegou em casa, a minha mãe já sabia. Eu falei assim, mãe, e agora? Como que eu conto para o meu pai? Aí ele já, ele já sabia. Já tava todo mundo sabendo. sim, já estava todo mundo sabendo, não por mim, mas foi passando de um para o outro. E, nossa, e foi muito, muito 10. Meus pais me deram muito apoio desde sempre, desde sempre. Até para arrumar a mesinha aqui, meu pai veio. Nossa, gente, não posso ter tido a bênção de ter pais melhores nessa vida. Ah, que Ai, que incrível. legal. Adorei. De Não, verdade. apoiaram, né? Muito bom. É, Eu já muito tive legal. que, eu já tive que tirar o livro da mão do meu pai, porque eu peguei ele lendo. E aí eu falei assim: não, não, pai, isso não. Não, Esse aqui não. esse Não. Ele sabendo do que é, ele se interessou para ler, mas eu, vergonhosa, tirei da mão dele. Ai, eu imagino. pai é Não dá, melhor não. não dá. Ok. A cara dele deve ter sido a melhor. Ai, Não, gente, não é? Pai, não. mas acho que ele não chegou naquelas partes, porque acho que estava nas primeiras páginas, assim, sabe? Eu já Ah, tomei dele rapidamente. Eu adorei isso. Eu adorei. Ah, mas bacana, tipo, você teve o apoio, né, a recepção, porque Sim, eu já escutei sim, vários relatos também de galera que assiste ou lê escondido, ou assiste os é. série BL escondido e tudo mais, ou nem comenta nem com amigos, a gente não fala nem de familiares, porque se sente meio que pressionado ou que vão julgar. Eu falo quando eu encontrei vocês no restaurante, quando a gente estava lá na Tailândia, Sim. e aí quando eu falei, você assiste? Eu falei, Nossa, gente, enfim, alguém que fala de é uma BL, conexão diferente. você tava nesse nível. Foram muitos passeios, eu não encontrei ninguém nesse rolê. Eu acho que no último ou penúltimo passeio que eu fiz, eu encontrei vocês lá na Tailândia. Eu falei, como Ai, assim, gente? legal. Eu Enfim, também, alguém. assim, no meu convívio, eu também não conheço gente que gosta ou que curte. Eu faço muita amizades por grupos, né, de BL, Sim. e me encontro com elas regularmente, assim, mas pessoalmente, perto de mim, não tem. Não tem, é verdade. Eu Não. entendo, eu te entendo. eu assisti um por indicação de uma amiga. Gente, eu nem sabia o que era BL, tipo, quando ela me mandou, ela assiste, mas é um BL. Aí, o que é BL, mulher? Vou Aí assistir. ela foi falar, eu, tá bom, manda aí, eu assisto. É, que Ai, a quando entra Itainá, ela nessa vida.
Quando você entra, né? A Tainã, ela é Não dorameira, né? sai. Então, Hum. é É, Maria tá um Dorameira. passo ali, né? Tá um Ela tá um passo passo. do Eu, BL. por Do exemplo, BL. eu comecei assistindo séries dorama também, né? Eu comecei É. em 2012, lá, quando o Lee tava lá nas alturas, eu assistia dorama. Nem era tão famoso 2012, né, gente? Nem chegava aqui o negócio Não. Eu suado. fui conhecer BL em 2020. Olha, Nossa, tarde, tarde, muito tarde. muito tarde. Mas nunca é tarde. Muito. É. Eu Dá, entrei tá. no mundo do dorama na pandemia. Aí, então, foi durante a pandemia também. É. Durante a pandemia, você sabe que durante a pandemia eu senti um choque assim, porque parece meio que bizarro. Como o meu mundo sempre foi muito louco, eu falo que, eu acho que da maioria da galera, mas enfim, o meu pai era o Jack Chan e o Jet Li, então, como eu sempre fui do lado da China ali, quando na pandemia a galera muito presa em casa, a galera começou a falar de dorama, até atores e tal falando de dorama, e aí começou a fazer um boom, e eu falei assim, gente, mas na minha Nossa, cabeça, no meu mundo é algo tão normal. e de Sabe? Quando a repente, galera começou a ficar, eu falei, nossa, que loucura. Kézia, escrever romance BL deve ter sido assim, deve ter seus desafios e recompensas, né? Então, assim, para você, o que você considera mais desafiador e o que te traz assim maior realização? então, acho que o desafio maior para qualquer editor é você encontrar o seu nicho, né? Seus Uhum, leitores que curtem o gênero que você escreve. E o mundo BL, apesar de ele ser bem amplo, né? E hoje em dia tem uma fanbase enorme no mundo todo, mas ainda assim, quem assiste o fã de BL não é todos que lê, né? Verdade. Nem todos são leitores. Uhum. Então, ou seja, enxuga mais ainda essa, esse nicho de leitores para mim. E ainda mais agora que eu me vejo, mesmo que eu escrevo a vida inteira, eu vejo que estou começando a aprender, porque eu estou me lançando no mundo BL não tem muito tempo. uhum, E, e aí, essa é a parte mais desafiadora: é levar a minha história para quem queira ler, para esse nicho que já não é muito amplo, hum. né? Mas que mesmo assim eu amo de paixão, não penso em abrir minha mente para outra coisa no momento. E o que é mais satisfatório é a pessoa chegar em mim e falar, muitos leitores, nossa, eu me identifiquei com a sua história, porque não por conta do romance em si, né? Mas porque eu não sabia que uma história de romance poderia ser tão bonita, ter final feliz, ou porque é muito difícil de hoje em dia chegar a uma história LGBT que tenha final feliz, apesar de eles colocarem bastante realismo ali, é sempre muito sofrimento, né? Na Uhum. maioria das histórias que eu vejo. E muita gente me fala, a melhor coisa para mim é escutar isso, que a minha história ajudou ela a se entender, a se encontrar, a ter coragem de falar e de pensar que não é realmente tudo aquilo de ruim que falam, né? Uhum. E o romance pós-love ou GL também é assim uma coisa linda, com histórias lindas de amores diferentes e que tá tudo bem. Nessa pegada que você falou, né, veio na minha mente agora. Você já teve alguma pessoa que leu, mas do mundo mesmo, né? Uhum. LGBT, que falou pra você que, tipo, leu o seu livro e aquilo ali ou trouxe algum conforto, trouxe alguma inspiração, fez a pessoa se sentir bem, tipo assim, vou tentar, vai dar certo, algo nesse sentido, alguém já chegou e da comunidade mesmo e falou pra você e conversou com você em relação a isso? Então, eu tenho muitas pessoas que leem e que fazem parte da comunidade e que sempre, e eu gosto de conversar com eles sobre isso porque me traz um aprendizado sobre aquilo, Uhum, né? Sobre o que eu preciso escrever. E muitos deles falam que a minha narrativa dessa história, de como eu conto a história, traz conforto, porque é uma coisa que eu escrevo naturalmente, eu não tento ali forçar a sexualidade da pessoa. Para mim, eu escrevo como se aquilo já fosse natural da pessoa, como se aquilo fosse imerso ali na história dela. uhum. Então, acabam que eu recebendo muitas coisas boas de quem lê, né? Muita mensagem assim falando que para ela foi um conforto, em momentos difíceis foi conforto, e isso realmente é muito bom. Eu percebi isso que tu falou no livro do Quando o Destino Resolve Brincar. É Uhum. a descoberta ali deles, né? É muito natural.
sabe. Natural, Então eu isso. percebi muito isso no livro, nessa questão aí, você, Aham. vai lendo e você vai vendo que é uma descoberta que vai indo, assim, tipo, com o decorrer dos dias, sabe. De acordo com a trama, no Isso. caso, no decorrer da história, eles vão se descobrindo, se conhecendo, né. Não Seja acaba sendo um romance forçado, a Sim, descoberta da sexualidade não é forçada, isso. é bem natural Hum. mesmo. Você tem mais de 3, Kézia? Você só tem esses 3 publicados e aí você tem mais algum na Amazon como e-book? Não, somente os 3 publicados tanto como livro físico ou como o e-book digital na Amazon, mas eu tenho já acho que eu tenho mais umas 4 histórias finalizadas que são do mundo do Destino Resolve Brincar, da mesma saga, sabe. Hum, São 4 histórias que ainda já estão finalizadas, mas ainda precisa passar por revisão, né, Revisões. tratamento da história e tudo mais. E tenho uma que vai ser lançada daqui a pouco, né, fiquem aí ligados. Tá, tá, tá. Que faz parte também, assim, do mesmo a mesma vibe do Papel Roxo, aquela história fofinha, divertida, não é tão adolescente, mas é para um público, assim, mais jovem, é. mas que é aberto, eu falo mais jovem, mas que também não sou mais jovem, né. Eu sou E jovem, querida. eu falo que eu escrevo aquilo que eu quero ler, Uhum. né, então são histórias, assim, eu falo que clichê para mim é tudo, gente. É um gênero, assim, que eu amo, amo, é uma delícia Eu você ia ver falar aquela coisa leve e divertida, exatamente. fácil, sem muito drama, e essa nova história ela tem isso também, bem pegada comédia romântica ali. Aí eu amei o Maldito Papel Roxo, eu até comentei com a Então, Dina, porque ele vai para o misticismo ali, para aquela coisa, Isso. assim, O sim. bem, lado sabe. Ai, eu adorei. místico. Eu Ai, é adorei a muito história da Tailândia. bruxinha. Exatamente, é muito Eu Tailândia, o lado amei a místico. história da bruxinha, eu comentei com a Dinha, mulher, eu Então, amei, muita gente me pede uma história da Liz, que é a personagem bruxinha sim, do Papel Roxo, sabe? eu comentei com a Di, não foi, Di? Eu falei: Uhum. "Di, eu acho que vai ter um livro falando sobre a Liz", E e na precisa ter, Maldito porque Papel Roxo deixou aberto ali, sabe. ela é uma personagem, assim, que tem uma gama de coisas para ser, assim, usadas e tem que ser mostradas da vidinha dela, porque ela é muito maravilhosa. Ah, eu adorei ela, e quando eu terminei o livro, eu: "Não, cadê? Cadê? Não, tá errado, tem que ter Tem mais", que ter a Liz. ficou uma abertura para a história da Liz. Ai, gente, muito bom. Ah, o seu primeiro livro foi o Papel Roxo, o Maldito Papel Primeiro livro Roxo, publicado. publicado. Publicado foi ele, mas o primeiro que eu publiquei na Amazon, ainda como fanfic, Hum, foi, Intenso, Quando o Destino Resolve Brincar, que é o livro 1. Esse foi o primeiro. E falo, assim, que eu me descobri autora de BL, hum, depois de assistir vários BLs, e publiquei essa história capítulo por capítulo. Então, eu fui desenvolvendo essa história junto com os leitores do Wattpad. uhum. Tinha tantos comentários assim que me davam uma porta ou uma ideia para eu continuar o próximo capítulo. Falo que Entendi. eu escrevi essa história junto com eles, Junto com os conforme. leitores. Ai, que legal. Gostoso, Foi né? muito A divertido. criatividade É. vai indo, a galera vai falando, você vai, ó, ó, Sim. ó. Não, gente, cada ideia maravilhosa que você tem ali. Acho que todo leitor deveria participar ou tentar, eh, levar um pouco da história ali para o Wattpad, porque apesar de que dizem que a plataforma já não está mais como antes, né? Mas para Uhum. mim ela me ensinou muito. E é aquela coisa, o leitor ele vem com críticas construtivas, críticas que você pensa, nossa, eu não precisava, sabe? Sempre tem, né, um Sempre, hatezinho ali. demais. Aí, ou a história estava, uma das críticas é aquela coisa, ou a história estava sem muito hot, ou a história eu coloquei muito hot, ou sabe, assim, coisas assim. Uhum. E a gente tenta não mudar a essência da história por conta de todos os comentários, mas a gente tem construção de capítulos por conta de muitos comentários, sabe? Isso ajudou muito o desenvolvimento da história. Muito O Quer livro é dizer, enorme. e pegando aí esse gancho dos livros, Maldito Papel Roxo é um clichêzinho, um romancezinho fofinho, Isso.
mais linda. O Dominador já é bem discrepante, assim, a Totalmente outra diferença de livro vibe. aí é bem, sabe, vem ali um dominador, um submisso. Uhum. E quando o Destino Resolve Brincar também já é diferente, vem uma história ali que já envolve mais as famílias, aquela Isso. coisa. Assim, como foi, assim, mais ou menos a base de criação, assim, pra tão diferente, sabe, porque é bem diferente Histórias. a Muito. uma das outras, né. Eu acabo que não tendo, assim, deixa eu dizer, uma explicação bem realista, sabe, porque o que acontece? A história, eu tenho enredos criados desde 2020, quando eu comecei a escrever, e eu deixei guardado em rascunho. Uhum. Aí, tem histórias que eu escrevo muito rápido, 2, 3 meses está finalizado. Tem história que está parada lá desde 2020. E aí, quando você vê alguma coisa, que nem O Maldito Papel Roxo, o que me deu assim, o feeling de escrever essa história foi um livro que eu assisti, um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Não sei se vocês conhecem, que é, ai meu Deus, Aprendiz de Feiticeiro, com Nicolas Cage. Eu acho que eu assisti. Pelo Aí não nome, tem eu sou Eu tenho péssima. uma vaga lembrança pelo nome. Sim, tem uma cena que é o menino escrevendo, ele que vai ser o aprendiz de feiticeiro, escrevendo um bilhetinho para a menina que ele gosta no ônibus escolar, e esse bilhetinho é levado pelo vento. Hum. E a menina encontra e ele passa, acho que a história do filme inteiro, querendo saber o que ela escreveu naquele bilhetinho. E essa base, assim, eu tive para essa história, que foi o desejo dele para a menina, e na cabeça dele não chegou nela, até que quando ele descobre que chegou, né, começa ali o romance dos dois. Uhum. Então eu tirei disso aí. É totalmente diferente a história uma da outra, até o modo como os papeizinhos se intercalam ali, acontece, mas a base eu tirei desse filme. A Então, ideia do muito papel diferente. ali de ser entregue, assim, o desejo de ser Isso, entregue veio disso. isso Gostei. mesmo. Agora, o do Dominador, aí não tem como, eu até comento no próprio livro mesmo, que é 50 tons. É, Vem de chicote, algema. foi a inspiração, Isso, eu vi. foi a inspiração, tá até ali imbuído no livro, né, na Uhum. história. Eu acho que é isso, eu sou uma leitora muito fanática, sempre gostei muito de ler, e é aquela coisa, quanto mais você lê, mais inspiração você tem, todo mundo fala isso e é real mesmo. Verdade. Cada coisa, assim, que você lê já traz em você alguma coisa para escrever. E já que tu tá falando aí de onde tu conseguiu os feeling, o do quando o destino resolve brincar, da onde veio Gente, novela mexicana. Ó, ai, é muito novela mexicana o livro, É muito. novela mexicana, É, família realmente. brigando por herança. Hã. Eu acho também que ela é bem clichê por conta disso, sabe? Aí o personagem pobre com o personagem rico, heranças ali em disputa, sabe? É muito história de Preconceito da família, aquela isso. Tudo para mim a base é a novela mexicana. gostei. Novela mexicana, na veia. Não, não veio. Dos seus três livros, o primeiro que você decidiu, assim, falou assim, vou publicar. Te deu um estralo, te falaram assim, não, publica, você vai vender. Como que foi para você decidir fazer eles tirar da telinha e virar papel? Vai para a mão da galera. Papel. Foi o Papel Roxo, o Maldito Papel Roxo, e foi porque Uhum, ele é a história que, na época, era a minha história mais pequena. A gente tem um custo, eu publico em uma editora independente, né? Então, todo o trabalho de publicação é minha, eles só imprimem para mim, uhum, né? Só colocam o livro impresso e eu compro deles. Então, todo o trabalho, divulgação, revisão do livro, diagramação, capa, tudo é para mim. Então, eu escolhi algo pequeno tudo foi para sua fazer um criação ali? teste. pra Capa, tudo foi testar. criação sua? Não, na verdade, não minha, gente. Eu falo assim, é responsabilidade do autor, Uhum, mas não é minha. A capa maravilhosa, que para mim é linda, do Maldito Papel Roxo, uhum. toda fofinha assim, foi a Camila, uma autora também, né? Na verdade, as minhas capas são ganhas. Eu tenho essa Essa meu coração feliz. sorte.
Sim, leitoras, gente, que assim me ajudaram muito, sabe, em tudo, muita coisa. E o Maldito Papel Roxo a Camila fez para mim, ela fez o upload na plataforma da editora. Então, assim, eu me chamo uma velha, né? Me falo que sou uma velha, que não entendo muita coisa de, de tecnologia, então não Sim. saberia mexer nessas coisas, não saberia. E ela me ajudou demais, demais. E quando eu falo que a responsabilidade é minha, eu quis dizer assim, do autor num todo, mas aí procura alguém para fazer uma revisão, que eu sou péssima em erros ortográficos. Criar história eu sei revisar, gente. Não. Outros 500. Mas aí eu precisei de ajuda na capa, na diagramação, na revisão, até para fazer o upload do arquivo, de tudo. E graças a Deus deu muito certo. Quem me lê, não digo que eu sou uma autora que a pessoa vai falar assim, nossa, é a Kézia, eu vou comprar o livro dela. Não. É aquela autora que veio do Wattpad. Quem me leu ali é que compra o livro, porque tem um apego emocional pela história e compra o livro físico, sabe? Então isso já tá meio que... Elas são fiéis nessa parte. Inclusive, eu achei fofíssima a capa do e-book. Isso. Pra mim, que amo roxo, essa capa é linda. Linda, né? Nós amamos roxo. E vocês sabem por que o do roxo, né? Quem sabe por que o roxo? Por que o roxo? Porque eu sou muito ARMY, gente. Gente, eu não sou ARMY. Eu tô no meio aqui, meu quarto é roxo. Vamos falar que eu não sou ARMY, gente. Perdão, eu não sei o nome de ninguém. Quer dizer, eu sei o nome de dois do BTS, dois. Que eu descobri agora. Então, mas... Quer dizer, tu botar as fotos, é capaz dela não saber quem é. Quem é, né? Não são sei, minhas paixões até hoje. Eu não sei quem é, gente. Eu sei quem é o BTS, obviamente, o grupo e tudo mais. Mas você fala assim, esse aqui é tal. Eu sei, assim, quem é o líder. Sei o nome dele? Não sei. Eu sei quem é. Você botar as fotos só dos olhos, a gente reconhece. Eu acredito em vocês, gente. Eu coloquei... Teve uma vez que tinha logo no começo, né? Que tinha uma foto dos 7, todos de preto. E falou assim, eu em 2020, não sabendo quem era quem. Eu hoje, aí coloco a foto lá só do sorriso deles, reconhecendo pelo sorriso, o sorriso gengival do Suga, sabe? Tudo assim, é uma coisa incrível, você reconhece mesmo. Eu acredito em vocês, gente. Eu acredito em vocês, eu acredito nas fãs. Vocês sabem cada detalhe. Eu não consigo, eu não sei, juro pra você. Eu sei quem é o rapaz que cantou. Tô tentando lembrar o nome dele, pra você tá entendendo o negócio. Eu já não sou boa com o nome, né? Mas enfim, o rapaz que cantou a abertura da Copa, John Cook. Tá certo, gente? John Cook. Ó, esse é o único que eu sei. O resto é uma briga. Eu descobri recentemente o rosto do J-Hope, mas se você colocar aqui os 7, eu não sei quem. Não, eu sou que nem chamam Hot 7, né? Os 7. Tem que saber de todos igualmente. Gente, eu não sei, juro pra você, eu não sei quem são o BTS, mas ó, firme aí, pô, mas eu não sou ARMY, mas eu amo. Firme e forte. Já me enfiam lá no meio, já é. Já é meio caminho, já é meio caminho. É assim que se entra nessa vida. Kézia, falando em caminho, você já falou que conheceu os doramas ali na pandemia, né? Isso. E como você descobriu assim o universo BL? Então. Essas coisas de você, quando você entra num fandom, aí você cai de cabeça no Twitter, né? Que é um caminho para você saber tudo referente a K-pop, dorama, essas coisas. E faziam muito chips dos meninos. Sim. Dos meninos do BTS. Gente, vocês... Do BTS. Entre eles mesmos. Sim. Vou te situar. Faziam muito isso, sabe? E aí foi nessa pegada, assim, que eu comecei ler no Wattpad fanfics dos meninos do BTS, entre eles ali. Sim. E daí disso já apareceu para mim links
dos BLs tailandeses, Série sabe? tailandesa. Muita gente falando, ai, nossa, isso daria muito, não sei o quê. As próprias leitoras ali que escreviam na sua fix dessas autoras do Wattpad falavam, nossa, isso aqui é tal BL. Ai, nossa, isso aqui é muito, vivenciou em tal BL, que acho que algumas autoras tiravam inspiração também de BL ali para fazer cenas dos meninos. E aí eu acabei conhecendo assim. Aí o primeiro BL que eu assisti, que assim, aí deu boom na minha cabeça, foi Time Type. Ah, Um BL que muita gente ama e um BL que muita gente não curte. Mas ainda que não para assisti. mim, foi um divisor de águas, que daí eu quis me embrenhar mais ali nesse mundo, conhecer, assistir mais. Fiquei muito fã dos atores, Mill e Guff, assim, fiquei fã demais desses dois. Tanto é que a minha viagem foi por conta do que eles mostravam ali da cidade de Bangkok. Eles faziam muitos divulgações de lugares ali, sabe? E eu quis apreciar esses lugares através desse amor que eu tive por eles dois ali, que ainda tenho. Hoje em dia eles não trabalham mais juntos como atores de BL, né? Mas que foi para mim um divisor de águas nesse caminho aí do mundo BL. O primeiro que eu assisti e o único até agora, mas eu já tô com um para assistir que a Di já me passou ali no Telegram, foi o Love in the Air. Ah, esse, filha. Gente. Maravilhoso. Foi a minha amiga que indicou ele, foi o único que eu assisti até agora. E deixa eu te falar, é a mesma autora que escreveu Turn Type. Ah, Então, já a tem mesma mais uma autora. pra lista. Você a vai, mesma autora. É a Mami, você vai na mesma pegada ali da Mami. Exatamente. Isso. A lista é gigante, só cresce, gigante, né? só cresce. Vou causar um burburinho, Bota assim, lá. bem básico, assim. Mas você falou do Mill e você falou do Guff. Qual que dos dois ali você gosta mais? Não consigo escolher. Não Não consegue? dá, gente. Não dá. O Mill eu estou brava com ele, porque quando eu fui para Tailândia, ele não estava na Tailândia. Não? Só isso. Mas assim, foi um momento de assim, que me deixou realmente bravo. Bravíssima. Bravíssima. Porque a pessoa Chateada. foi no Famit. Ela foi num Famit. De quem? Vou ficar na What. Ai, cantamos parabéns para ele, porque era a semana de aniversário dele. Ai, foi muito legal. As Pibals, que chamam o fandom dele lá, né? Que são fãs exclusivamente do Guff, eles apontavam pra gente, sabe? Chamavam a atenção dele, que estava no palco, para nós, que estava com a bandeirinha do Brasil, sabe? E elas gritando lá, Brazilian fans, Brazilian fans. E aí a gente teve essa oportunidade de interagir um pouco com ele. A Maia, que foi comigo, que entende melhor de inglês, conseguiu se comunicar com ele, ele respondendo ela. Nossa, foi muito legal. Muito legal. Eu só fiquei gritando. Gente, elas são muito sensacionais, sério. Eu não sei, pode ser ali, né? Mas assim, as fãs tailandesas são muito engraçadas, são assim. Não, muito. São muito fofas, porque eu lembro quando empenhadas. eu tava num shopping, sozinha, de boa lá, tava tendo a galera lá, tinha umas meninas chinesas e tudo mais, e elas apontavam, e elas falavam, porque elas queriam mostrar que eram fãs internacionais. Gente de Isso fora mesmo, da foi o que Tailândia. aconteceu com a gente. É muito Foram os amores o tempo todo. E aproveitando esse gancho aí do Famit com a Tailândia, a gente sabe que a Tailândia é vista como um dos grandes centros, né, de doramas BLs. E como foi essa sensação de viver a cultura de perto, participando de show dos Famits e tudo, assim, que pôde participar por lá? Eu fui, na verdade, não tive tanta participação assim em Famits, não fui em show. Quem foi em show foi a Maia, minha colega, ela foi, porque ela é muito fã de um cantor que ia estar lá. E o Famit, o único que eu fui foi esse do Guff. Mas por que a gente fez isso? A gente acabou que não dando prioridade para conhecer ali as 4 cidades que a gente foi. E muitos passeios a gente já tinha deixado pago. Aí, quando um ator anunciava que ia estar em tal lugar, a gente já estava em outra cidade.
Já tinha que Sim. fazer o nosso roteiro ali Sim. acontecer, né? E aí acabou que não dando para eu participar de tantos. Mas eu fui na GMM, que é uma das maiores produtoras ali do meio IBL, me sentei lá, me gravei no banheiro deles. Aquela coisa de fã tiete mesmo, né? Que foi uma experiência muito legal. E tá ali, gente, com o Guff, ator que me inspirou a escrever personagens. Assim, a sensação é um sonho realizado, sabe? Um Sim. sonho realizado para mim como fã de BL e como autora de fanfic que fanficou a vida dele. Entendi, exatamente. Foi muito bom. Já que você falou aí da parte da GMM TV, Hum. então, quando você foi lá, você subiu lá no 36º andar, gente? Não me lembro. Não, ficamos apenas ali na parte do hall, a gente tomou aquele café, tem um cafezinho lá, Tem. sabe? Gravei ali a parte que fica várias salinhas, assim, mas todas fechadas, né? Na época era o mês de aniversário do Gemini, não sei dizer direito o nome dele, Gemini. um ator também, isso. E aí eu comprei acho que umas 3 negocinhos que tinha o nome dele, fiquei assim deslumbrada, era tudo era dele. E eu já tava, acho que tava bem na época de My School President. E tava todo ele, assim, as coisinhas dele, caracterizado com aquele personagem, sabe? Muito legal. Teve algum lugar que tu gostaria de ter ido e não conseguiu lá pela Tailândia? Um lugar que tava, assim, quando a gente começou a fazer o roteiro, era o famoso mercado flutuante, né? Mas que a gente também teve que dosar ali os lugares que a gente mais queria ir. E acabei que não indo no mercado flutuante, mas também tem outras cidades que a gente queria ir. Eu queria muito ter ido. Quantos dias foram a viagem de vocês? Olha, a nossa viagem durou cerca. A gente foi. Eu acho que no país mesmo ali, Uhum. 20 dias. Mas eu saí de São Paulo dia 14 e cheguei aqui de volta dia 9 de dezembro. Então, quase uns 20 e poucos dias para mais. Nossa, eu Foi adorei. muita coisa. Vocês fizeram Bangkok, Chiang Mai, Bangkok, Chiang Mai, Phuket e Koh Phi Phi, as ilhas lá, sabe? Koh Phi Phi. Uhum. Ficamos. Basicamente, Bangkok foi o que a gente ficou mais tempo, que a gente ficou 3 dias quando chegamos. Depois de Bangkok, a gente foi para as ilhas, Koh Phi Phi, e depois das ilhas a gente foi para Phuket. Para Phuket, a gente foi para Chiang Mai para o Festival das Lanternas, que eu falo que é a Maravilhoso. experiência de estar na Nossa, Tailândia. é. É assim surreal, Tá surreal. escutando, né? Tá então. Tudo que você vê em vídeos não chega perto do que Não é a chega. sensação de estar lá. É Não lindo. chega. É coisa É, assim. é surreal. E eu não falo apenas do momento de soltar as lanternas. Eu falo desde o começo ali, que tem uma apresentação toda, e eu achei incrível que teve intérprete em português, sabe? Foi tudo. Tem. Foi muito bom. Então, Que tudo que massa. você escutava da cerimônia era traduzido em português. Foi assim incrível. Eles têm um tradutor lá, o Uhum. rapaz, né? Que ele fala em inglês, em português, aí tem em chinês e japonês. Isso. É Então, assim, incrível. você escuta histórias ali daquela tradição muito linda, rica, riquíssima demais, e que na memória da gente parece que você ainda fica vendo. É Você vai lindo. embora e você ainda fica vendo. Fica. Muito lindo. É surreal, é lindo mesmo, muito lindo. Lá no festival você fez a parte da velhinha ali, do barco, soltou suas Sim, lanternas. fizemos tudo, tudo, Olha, tudo que a gente teve direito. tudo que a gente A teve gente chegou direito, muito mas. cedo, a gente chegou muito cedo, então a gente participou, a gente viu músicas ao vivo tocando ali, acendemos a velhinha, Uhum, fizemos a nossa oração, que acho que tinha ao redor de uma árvore várias velhinhas ali isso. acesas com o seu pedido, né? Então foi muito, muito, muito 10. Lindo. É que Comida, até a comida que serviu ali, a gente sentada no chão. teve algo, assim, que te surpreendeu ou que mudou, assim, tua visão sobre o país e suas tradições? Tradições.
Tradições. Então, quando eu resolvi, a gente preparou a viagem, gente, por 2 anos. Então, eu li tudo e assistia tudo, Uau. tudo. Foram 2 anos que a gente falou assim, fizemos um grupinho, né, entre nós ali, dorameiras, BLzeiras. E a gente foi, onde você queria ir, onde você quer ir, vamos pesquisar tal lugar. Então a gente pesquisou tudo. Eu assisti tanto vídeo sobre a Tailândia que praticamente não foi tanta surpresa, mas o que me deixou mais encantada, mesmo já escutando de todo mundo, é o quão acolhedor é aquele povo. Assim, Eles são são maravilhosos. o nosso inglês de centavos. Não, Exato. assim, eles se desdobravam para entender a gente com Muito, mímica e que não sei o quê. São, assim, incríveis. Muito, muito receptivos com turistas. Demais. muito, E muito. teve Eles algum são. choque, assim, de Choque. de tradição, assim, tipo Brasil, Tailândia, assim, que é um choque, assim? Gente, aquele choque de você ir para a praia, deixar suas coisas, carteira, tudo ali na areia, e você ir para a praia e você voltar, tá tudo lá. Eu não Exatamente. gente, isso é uma coisa que, tipo, eu tenho muita vontade de conhecer a Coreia. Uhum. E é uma coisa que quem vai lá fala que é muito seguro, né. E que o povo anda com celular gente, eu com a minha mente de brasileira, eu ia andar que nem eu ando aqui, morrendo de medo, eu não ia conseguir, tipo, andar tranquila, na minha cabeça ia ficar: "Meu Deus, qualquer hora alguém vai passar e vai puxar meu celular". A gente, assim, eu não generalizo, porque eu sei que violência acontece em todos os lugares do mundo, furto, né? E você tá assim. Mas lá é aquela coisa, você via celulares carregando nos lugares e as pessoas longe, sem laptop, eu já vi em cima da mesinha do café, a pessoa vai pro banheiro, volta, tá lá ainda, sabe? Foi essas coisas assim que deixa a gente com, nossa, como Nossa, assim, né? exatamente. Mas tem a parte que você sabe, a violência, tá em qualquer lugar, Coreia, Tailândia, Brasil. A gente convive mais aqui, mas tem que ter a mente aberta de que não é realmente todos os países 100% seguro, não é. E Kézia, assim, tá lá na Tailândia, te trouxe alguma inspiração aí para novos livros, novas histórias? Sim, sim. Assim, Ah, mas assim, não comecei, é projeto mesmo, porque antes de começar qualquer outra história, eu tinha que finalizar as outras que já estão lá. Eu me forcei a finalizar algumas histórias que já estavam há muito tempo parada. Mas sempre vem aquela coisa que você tem que parar e escrever aquilo que está na sua cabeça. Então já tem trechos, assim, não tem nome, não tem um enredo super formado, mas o plot basicamente seria um brasileiro viajando por esses mesmos lugares que eu fui. Então, eu colocaria muito ali do meu viver, né, naqueles dias, da minha experiência durante 20 dias, para o personagem, Hum, e vivendo ali seu romance vivendo um ali na romance Tailândia. tailandês international, gente. tá Acabamos de ter. vendo? Isso. Adorei, olha Essa isso. seria, essa seria basicamente o enredo da história. Na sua visão, essa parte de séries BL, tem filmes também, séries, livros, rentais, histórias como você conta. Você acredita que isso ajuda a galera a, tipo, crescer e tomar a coragem de conversar com os pais, ou até de pais mesmo, assistir isso, ser um pouco assim, mais aberto, tentar entender um pouco o filho, porque a gente Sim. ainda vê, obviamente, muito preconceito, claro. Eu acredito que realmente ajuda sim a pessoa, porque ela acaba encontrando o meio dela, assistindo coisas que normalizam a visão dela desse tipo de sentimentos por outra pessoa, que acaba vendo que é uma coisa que a população, mesmo que ainda seja caminhando aos passos pequenos, aceite, mas ela acaba tendo uma visão melhor de si mesma se vendo naquilo que é retratado na tela, né? Então eu acho, ou lido em histórias, então eu acho que ajuda bastante. E eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil está acontecendo, assim, eu acho, uma disseminação também sobre histórias BLs. Tô assistindo 2 séries, a primeira é Inesquecível, e uma que está em lançamento agora, que é Paris, que é um BL brasileiro. E eu achei, assim, incrível saber disso. Ah, Incrível. E ajuda muito nossos jovens, gente.
Não eu só também jovens, acho. né? Qualquer pessoa em toda idade ter essa descoberta de si mesmo e ver ser colocado em telas, em livros, ajuda demais a pessoa. Ah, sim, eu vou fazer a pergunta para as duas, porque eu não sou muito do mundo da Tailândia. Eu entendo muito da Coreia, da Tailândia eu não sei muito. Então, assim, na Coreia eu sei que o homossexualismo ainda é muito fechado ali, é uma coisa ainda por conta do patriarcado, né, lá que é muito Sim. forte, então tem ainda muito esse preconceito, é muito assim, né. E na Tailândia, como é assim, vocês sabem dizer? Olha, ainda assim, eu acho que é um país. A homofobia existe em qualquer lugar do mundo. É difícil, é enraizado em muita gente ainda. E a gente vê casos, chegam até nós casos de homofobia, e principalmente até nos atores de BL, né? Que acaba, né? E a Tailândia é um país que basicamente ganha muito com esse produto sendo exportado, sendo colocado em tela essa história. Mas também não é assim o paraíso para a comunidade LGBT. Mas já estamos felizes que agora, recentemente, saiu uma lei, né, que permite a união de pessoas do mesmo sexo. Isso já É, é, né, uma grande vitória, muito sim. grande. Eles conseguiram aprovar a lei do casamento igualitário e foi Isso, assim, para eles um marco, e realmente é um que marco. Não, eu perguntei mais assim, porque, tipo, como muito BL vem de lá, tipo, acho que a maioria dos BLs que o pessoal conhece é da Tailândia, entendeu? Uhum. Então eu perguntei daí, porque da Coreia, pelo menos até agora, eu não conheço nenhum, não vou mentir. Eu sei que tem um ator que eu sigo ele, que ele, por acaso, ele veio pro Brasil esse ano, se eu não tô enganada, que ele tá gravando, ele já falou que ele tá gravando um dorama BL, que vai sair em breve. Então, tipo, esse aí eu vou É. ver se eu assisto, porque tô sabendo que tá sendo produzido. Então, sobre isso que você falou, a Coreia ela produz vários BLs que amo, né? Ainda tanto que 2 BLs coreanos tá na minha lista de top 5, para ai, você ter uma gente, ideia. eu tenho top 5 de cada um. Eu tenho top 5 Eu taiwanês, também, top eu 5 também. coreano, top 5 tailandês. Eu não consigo ter o top 5 de tudo. Não dá. Eu fiz essa listinha também, mas eu tenho um top 5 geral, e Eu também. 2 deles são coreanos. E aí, saiu uma agora, que é Love in the Big City, que teve muita, assim, perseguição dos coreanos mais conservadores, sabe? Sim. Foi, assim, um marco, eu acho, um divisor, porque o próprio ator, o autor da história foram muito perseguidos durante, né, a divulgação. Eles tiveram até que remover divulgações da internet, porque infelizmente, foram muito perseguidos mesmo. No fim, foi um sucesso a história, e eu acho que muitos atores de dorama vão migrar, e quero muito que isso aconteça para o meio BL, porque está expandindo, está viralizando bastante, e é uma causa muito importante que eles ali, os próprios atores mais famosos, possam, né, dar a cara a tapa e lutar por aquilo. Eu acho que o ator de Love in the Big City, assim, foi um rei nesse momento. Ele deu tudo de si, ele não baixou a bola para ninguém, sabe? Não, ai, foi corajoso pra caramba. Tem que ter alguém assim pra É, pra levar chicotada antes de vir os outros. bem isso. É que eu sinto assim, é que lá na Tailândia, eu sinto que a galera ali começa, por exemplo, o caso do Guff, ele fez uma série BL e hoje ele faz série Lacor. Então, tipo assim, a Isso. galera tá tentando fazer com que isso seja o reverso na Coreia, tipo, que a galera que faz as séries hétero, O as séries dorama, Lacor, vem ali e faça mostrar que existe o lado BL coreano, entendeu? sim, bem isso. Em Bangkok Tá ali teve tudo mais. algum templo que você foi, que você olhava nas fotos, alguma coisa assim, quando você chegou lá, você falou: "Oh, meu Deus, é muito mais, Ai, obviamente, mas assim, tipo, é muito mais grandioso."
Ou o que a gente contrário, né? imagina. Expectativas versus realidade ali. Não, gente, Também. ó, É que uma defensora tailandesa não vai dizer isso. não Enfim, ok. tem. Eu acho que não teve nenhum lugar que você fala assim, nossa, não era isso que eu imaginava mais. Não teve nenhum, gente, lugar. Foi além das expectativas. Eu me emocionava quando eu entrei lá no. Eu acho que era o Atipô, o Atuarum. Não vou saber lembrar com certeza, mas os dois são próximos ali um do outro. E eu entrei e vi o Buda de Esmeralda. A gente não pode gravar lá dentro. Aí só eu me ajoelhei ali. Não é nem ajoelhar, a gente senta, né? Senta. Uma posição que eles fazem a reverência. E, gente, eu chorei, porque eu falei assim, eu estou aqui realmente. Estou aqui. Eu sei. Assim, eu acho assim que não é um templo grandioso, esse do Buda de Esmeralda, mas Uhum. a religiosidade ali, ela é tão forte e marcante que você, gente, você fica ali na posição de respeito e você, nossa, não tem como não se emocionar. E o Buda reclinado, gigante, gente, Lindo. maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Você Não muda foi nada. num templo que eu não fui, irei em breve. Você foi no templo do dragão. Ai, fui. Double Temple. Ai, Double Temple não. Dragon Temple. Yes. Dragon Temple. Falei certo. Gente, você chega, você tem um ritual para subir. Todo um ritual. Eles te dão ali os incensos, te dão uma fita vermelha para você escrever o seu desejo. Você presta mérito, tudo aquilo lá, de queimar, de até me. Como que eu posso dizer? Estudei, né? Para aprender a fazer a minha oração. Aí a gente queima o incenso, anda assim, até chegar lá em cima na cabeça do dragão, você vai subindo vários céus, tem uma plaquinha explicando o primeiro céu, o segundo céu e cada lugar que isso representa. Uhum. E até chegar lá em cima, você chega lá em cima também é aquela coisa incrível, incrível. Fiz a minha prece na língua do dragão, que falam que também abençoa muito. Deixei minha fitinha lá. Ai, gente, é lindo. Nossa, as pessoas, os monges de lá são, assim, muito receptivos. Muito, muito, muito. Eu abracei, troquei presente. Nossa, com elas ali, sabe? Foi assim, Gente, muito é bom, surreal, muito bom. muito bom. Ali Demais. nas ilhas ali, você fez mergulho, você fez algum passeio Sim. Não diferente? mergulho, acho que é snorkel que chama, né? Não é aquele Snorkel. mergulho total, mas snorkel. Eu nadei com os plânctons. Gente, depois outro dia eu fiquei com meu braço todo dolorido, porque eu falei assim, nossa, de onde tá doendo? Mas que você fica se debatendo dentro da água e os Aham. bichinhos tudo brilhando em você. É, Quanto mais movimento você faz, mais eles brilham. E é assim, é incrível de surreal. surreal. Você vê eles brilhando assim em você. É muito da hora, muito legal. Muito Fui mesmo. na Fui lá na Praia dos Macacos, Bamboo Island, Yes. Maya Bay, que é Maya Bay. muito famosa mesmo. Na Maya Bay a gente não pode entrar, né, dentro da água, só até o joelho, por conta dela estar em restauração ainda por causa dos corais. Mas só a experiência de estar lá já valeu muito. E nadamos muito também. Maravilhoso. Fomos nas baladas da praia, gente, que pelo amor de Foi nas Deus. baladas! Eu nem, eu nem sei como eu voltei para casa depois daquele dia. Para casa, pro hotel, nem sei como. Não sei como eu cheguei em Mas foi casa. muito bom. Olha, eu sinto que Foi muito bom. realmente o seu ator aí que vai servir de inspiração para o seu próximo livro vai ser inspirado em você. Eu não sei nem como eu Vai ser cheguei em inspirado em casa. mim. Gente, eu não sei se você foi nesse clube, que é o Fake Club. Não foi. Nossa, o meu rolê em Sabe UK esse foi muito Fake rápido. Club? Esse Fake Club é em Bangkok, no caso. Mas Ah, ele é assim, é aquele lugar que você vai que você não posta. eu sei como é que é. Não posso. Você não posta, sabe? Tem a viagem que você posta e tem a viagem que você não posta. É o que E eu esse conto para as lugar é esse. pessoas. Eu falo assim, o que eu conto para vocês é o que pode, o resto. Não, Entendi. muito bom. Super aconselho todo mundo ir.
Fica a dica. Aproveitando, então, tem, Hum, assim, alguma história divertida, emocionante, assim, que você queira compartilhar com a gente? Ai, gente, divertida, não sei se é divertida, mas é aquele perrengue que eu acho que todo brasileiro tem. Se não tiver perrengue, não é viagem de brasileiro, né? exatamente. Mas foi no final da viagem, a gente. Primeira viagem internacional, a gente não sabia como funcionava as coisas de despacho de mala, sabe? E para mim, na minha cabeça, quando a gente chegou, viajamos de Bangkok para Doha, colocamos mala despachada, e em Doha a gente achou que tinha que pegar a mala de volta. Ficamos lá até alguém entender a gente que a nossa mala já tinha ido antes de nós. A gente quase perdeu o voo de volta. Meu Se não fosse Deus. se não fosse, tem um trem que é dentro do aeroporto que eu tive que pegar aquele trem para chegar no meu portão. E assim, eu cheguei dentro do avião até e ele começou a taxiar. Até eu chegar no meu assento, o avião já tinha taxiado uns 5 minutos. Sabe? Foi assim, foi muito em cima da hora, muito. A gente toda descabelada, cansada, corremos. Eu acho que. E não era só nós, porque tinha brasileiras que a gente nunca tinha visto na viagem correndo junto com a gente. Que loucura! Gente, Foi assim, foi muito medo. passada! Vocês acharam Foi que por muito medo. vocês terem feito ali a baldeação, vocês teriam que pegar as Isso! malas e despachar Pegar a de mala novo? ali. Não, mas aí depois a gente foi descobrir que as malas já estavam indo antes de nós para São Paulo, sei lá. Ou já estava no próximo avião. Mas aí a gente ficou ali esperando na bagagem, cadê a bagagem? Fazia pouco tempo. Gente, Foi que loucura. extraviada a bagagem. Extraviaram, sumiram com a minha bagagem. Nossa, gente. Ai, mas cada perrengue. E também teve uma que, acho que no meu segundo dia em Bangkok, eu me perdi das meninas. Sem carregador de celular. Eita. E engraçado é que eu não fiquei com medo, não entrei em pânico. Não Uhum. entrei em pânico. Eu sei, demorou umas 2 horas para elas me acharem de volta. Eu andei por ali, tentei caçar elas de volta. E aí eu me voltei. Acho que eu assisti alguma coisa, porque na minha cabeça não fui eu que tive essa ideia. Eu lembrei que alguém falou disso. De voltar para o último lugar que a gente se viu. E fiquei lá sentada, esperando, até que elas também tiveram essa mesma ideia e voltaram para o último lugar que a gente se viu. E aí me Exatamente. encontraram. É Aí exatamente isso. um conselho de viagem que é importante. Muito importante. Eu falo, se Se perdeu, se volta para o perder, último lugar. É isso. Isso. Ficou arraigado isso aí na minha mente. Foi um ótimo conselho. E fiquei lá, daí elas me encontraram, já estava tudo escuro, o lugar estava próximo, não Nossa. sei se. Mas estava muito escuro, já estava assim, esvaziando o lugar. Gente, Você não não, sei como eu não entrei em pânico quando comecei a chorar, não sei. meu Deus. Mas você não saberia Mas voltar pro seu hotel? não. Não, então, porque a gente pede Grab, né? Que eles falam, que é o Uber Grave, deles. grave. E aí, como que eu ia pedir meu Grab? Não era próximo do nosso hotel, porque eu tava sem celular. Não tinha como essa opção de eu pedir para o Nossa, você endereço de tava volta. Porque a cada longe. uma de nós. Isso. Cada uma de nós tinha nosso endereço. Tanto é que quando a gente saía para balada, mesmo que separadas, porque teve passeios que elas fizeram e eu não fiz, e vice-versa. A gente sempre marcava o telefone de uma da outra, em inglês mesmo, que se alguém precisasse de ajuda, a outra pessoa sabia. Umas baladas bom. Mas foi legal. Muito bom. e teve algum, tipo, qual momento da viagem foi, assim, o ponto alto, sabe, aquele tu estava esperando muito para quando chegasse lá na Tailândia Ver o Gun, acontecer? ver o Guff e ver o Mil. Mas infelizmente eu não consegui ver o Mil. Mas quando eu vi o Guff, gente, aquele menino lindo, simpático, fofinho, tímido, no jeito dele, sabe? Exatamente. Nossa, foi surreal. A gente voltou pro hotel depois do encontro com ele. Voltamos pro hotel assim, dançando dentro do elevador, gritando, aquelas gritinhos estridentes, sabe, histéricos. Ai, gente, foi incrível. Mas vocês Nossa, acho que o saíram, ponto alto.
Vocês saíram daqui com o ingresso já para esse evento do aniversário dele? Não foi. O Não. ingresso, o aniversário do Guff, o evento de aniversário do Guff, ia ser 2 dias após a nossa viagem. E ele avisou. A gente já estava assim, planejando dinheiro para deixar para o evento. E aí compramos a nossa passagem, porque o ano retrasado, né, em 2022, o aniversário dele foi dia 4, o evento. E nesse ano que a gente viajou, foi dia 9. E a gente se programou para dia 4 ainda estar na Tailândia para o evento dele. E compramos a viagem de volta dia 7, porque eu precisava voltar para trabalhar, né, gente? Preciso E trabalhar. compramos. Aí, quando sai o anúncio do evento, ia ser dia 9. E para a Nossa. gente remanejar a nossa viagem, assim, a passagem, era 4 mil a mais. A gente até foi lá procurar. Para Nossa. poder remanejar a volta para essa data. Era inviável para nós ali no momento. Aí a gente ficou esperando, um grupo de meninas que estavam lá no nosso WhatsApp, ficava sabendo de tudo, aonde ele ia estar. E falaram, gente, o Gufa vai estar em tal lugar, tal dia, corram lá. Fujam, Foi vão muita para as sorte, colinas. foi muita sorte. A gente chegou em Bangkok, no dia que a gente chegou em Bangkok, a gente só deixou a mala e foi ver ele num evento que ele tinha num shopping. E esse evento foi muito mais, assim, foi rápido, né? A gente não teve tanta interação com ele. Mas, assim, já enlouquecemos de ter visto o menino. E quando a gente fez a nossa volta para Bangkok, no final da viagem, e a gente teve essa sorte, que não estava esperado, de ter ido ver o Guff no canal lá da TV que ele estava fazendo o novo Lacor. Ai, gente. Aí foi o ápice, foi o momento, assim, de você cantar parabéns. Eu tenho vídeos de eu cantando parabéns para ele com a minha voz toda esganiçada de tanta emoção, sabe? Gente, foi tudo. Foi tudo. Para mim, como BLZera, eu sinto que eu zerei a vida, porque é o ator que, um dos atores, né, no caso, seriam dois, mas um dos atores que eu mais amo do meio BL, e eu consegui ver ele 2 vezes durante a viagem. Então foi muito bom. Dos atores lá que você viu, foi só ele. Não, a gente chegamos meio que muito próximos de mais dois lá, mas a gente, como eu falei, é muito difícil ter que, como Seu o mundo roteiro. ali do BL, isso, e gira mais em torno de Bangkok, né? Uhum. Então a gente já tinha tudo pago para as outras cidades. Pras- Quando eles anunciavam um evento ali, era muito triste você saber que ele estava lá e você tá lá no outro lugar, tá em outra cidade. Exatamente. Eu falei pra Tainá esses dias, ela me mandou um vídeo no Instagram da menina falando assim, o vídeo era tipo, ai, para os 4 meninos que eu vi numa cafeteria e tal, 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 e tirou a foto, nanana. Uhum. Aí eu falei, é exatamente assim, Tainá, porque eu cansei de ver atores no shopping, na rua, passava por Sim. mim, eu falava, olha, eu mesmo, uma semana antes de eu vir embora, eu fui no shopping, tava o Mil e o namorado, que agora eu esqueci o nome. Eles estavam Arthur. lá comendo ali na minha frente, eu olhando assim, ninguém Nossa, perturba, acho que eu ia ninguém acertar chega tanto, eu perto. queria. Eles estão lá, aí eu ainda falei, eu ainda apontei assim pra pessoa que tava comigo, eu falei assim, é o Mil? Aí ela olhou, eu falei, ah, tá. E a gente continuou Não, talvez eu não iria importuná-lo, né? Mas eu acho que eu desmaiava, eu ia ter um treco, não sei. comendo. É muito tranquilo. É sério, gente. Eu lembro que Não quando eu sei. fui. Não sei se agora eu não vou lembrar o nome do ator, mas é. Tanto que eu tenho essa música, é de Chicote Algema, que ele tem um tigre desenhado nas costas. Sabe qual que é esse Ah, tá. BL? Sei, Unforgotten, Noite Inesquecível, né? Mas em português, É, em Unforgotten português. Night, eu não sei falar em inglês. Isso É mesmo. o Yon e o Tom. É o Ion. Os dois, Exatamente. Yon. Quando eu tava no shopping, aí eu tava subindo aqui e ele passando assim na escada rolante. E todo mundo gritando lá O homem embaixo. E eu lindo assim, demais. todo mundo gritando. E eu, vai lá, Ai, o moço. homem é lindo demais. Ele é lindo, lindo, gente. E Lindo, assim, o lindo. engraçado, eles, a maioria são muito simpáticos. Eu vi o Guff, eu vi ele no. Como que se fala? Foi o Ano Novo Chinês, eu tava lá no Icon Siam, e aí as meninas, a moça passou na cadeira, né? E ele subiu em cima do palco. Eu falei, ele tava lá dentro, ele foi por baixo. Eu falei, ele não vai passar aqui, querida. Não vai. Do nada ele, puf, apareceu lá em cima do altar. Lá em cima do altar, Ah, olha, lá em cima do palco. Gente, falei que ele não ia passar aqui, então. vambora.
Tá aí Enfim, surtos que toda BLzeira na Tailândia passa. surtos. É que eu não sou muito apegada, mas assim, eu vendo Uhum. lá, a galera, eu falei, olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça. É, eu vi o Pipe também, não sei o quê. Aí eu falo, olha, gente, os atores, vão lá atrás. Eu sigo o barco. Enfim, mas você Vai vê no muito fluxo. ator lá na Uhum. Tailândia. Muito, muito mesmo. Andando, É, assim, de eles boa. são bem receptivos. É que tu falou que começou no Wattpad, né? No caso. Isso. Como é, assim, a tua conexão com os leitores, assim, tu gosta de trocar ideias com eles? Tu falou aí que o do Destino lá, que agora, quando o Destino resolve brincar, foi ele, né? Que tu disse que foi montado ali Isso. junto com eles, né? Sim, foi. É, assim, eu tenho amigas, leitoras que se tornaram amigas do Wattpad. E assim, a gente cria. O Wattpad tem esse nicho fechadinho, que você cria um vínculo com elas, que é tudo. É tudo, gente. São pessoas apaixonadas por leitura e que apoiam muito o seu trabalho, apoiam demais. Então, assim, a minha conexão com os leitores que leem a minha obra, eu acho que ela é bem significativa, porque não ficou, eu não tenho aquele distanciamento dela, sabe? Hum. Se vinham comentar, eu fazia de tudo para responder todos os comentários. Tem gente que a gente trocou o WhatsApp, criamos grupo ali fechadinho entre nós, ali, sabe, de leitores. E é muito bom. Eu não me sinto assim, afastada delas, como se tivesse alguma coisa superior, porque não tem. Muitas delas são assim, gente, calorosas, incríveis, amigas, dão conselhos, oferecem capa para o seu livro, oferecem isso, oferecem aquilo. Gente, são os amores de pessoas. A Ah, sua que logo, eu massa. lembro quando eu vi a sua logo, eu falei, nossa, amei a sua logo, que linda. E você falou que você tinha ganhado, né? Eu falei, linda a sua logo. Ganhado. Eu falei assim, não sei se você. As meninas da BL Comfort, que são assim, gente, são. Eu falo que eu me tornei dependente delas. A Gabi e a Priscila, me tornei dependente dessas duas, de tanto que elas me ajudam, de tanto que elas me ajudam. Em questão de tudo, novas capas, agora os novos projetos, elas que estão me ajudando, elas que me auxiliam em muita coisa que, se eu for falar aqui, vai ficar só um podcast do que Só essas delas. meninas fazem. Eu falo assim que elas seguram a minha mãozinha Que bom. e me carrega. Eu tenho muita ajuda e, assim, sou grata demais, demais a todo mundo que me ajuda nessa trajetória, porque sozinha eu acho que eu não teria chegado até aqui ainda. E você, depois dessa sua aventura incrível na Tailândia, desses 20 dias que você passou, você tem vontade de voltar para lá? Ah, muita, muita, muita vontade. Eu fico vendo as próprias meninas que antes o nosso grupo era meio que grande, né? Então umas conseguiram ir com a gente, outras vão agora, tem outras que vão ano que vem. Então eu fico vendo elas fazerem esse roteiro e essa programação toda, me bate muita vontade de repetir. Mas agora eu tenho um outro plano para o ano que vem. E para a Tailândia, se Deus quiser, eu ainda quero repetir que não demore muito. Que não demore. Que não Oremos. demore. E, Ke- Amém. e Kesley, tem alguma outra viagem, assim, que tu sonha fazer, tipo, para Ai, conhecer outras culturas? olha, o Mundo BL me abriu assim uma visão assim sobre quando eu era só K-popper, a minha visão era fechada na Coreia. Aí me Uhum. tornei BLzeira, o negócio abriu outros horizontes. A Tailândia, em específico, por conta dos meus dois atores, que eu amo, e por ter sido o primeiro BL que eu assisti, ser tailandês, então a Tailândia sempre vai ter um lugar especial no meu coração. Mas também eu assisto muito BL japonês, taiwanês, filipino, chinês. Então, se eu tivesse oportunidade de conhecer esses lugares, eu ia ser realizada na minha vida. Te entendo, te entendo. Eu Eu falei ia assim, ser, a minha eu ia rota. ser muito realizada. Vai ser uma rota. Eu ia Eu dizer a quero. foto dela todinha aí. Não é minha rota, e Baseada em Tainá? mundo velho. Idêntica. Vamos se programar nas duas.
É uma briga diária com essa mulher, você não tá entendendo. Gente, vocês não sabem, né? Mas eu moro no litoral de São Paulo, né? E Tainã mora no Piauí. Vocês Ah estão lá, entendendo? olha. Não, Teresina. eu, quando eu fui viajar, eu não falei para vocês como que o nosso grupo que viajou se conheceu, né? Hum, Não. Também, eu e Maia, a gente mora em São Paulo e a gente foi há 2 anos se programando a viagem, a gente só fazia chamada assim também, de vídeo. 3 meses antes da viagem, teve o show do Oitis e a gente se conheceu a primeira vez lá. Marta, a gente foi conhecer no dia do embarque, lá no aeroporto, nossa. pessoalmente. Adoro. Gente, é muita loucura, né? Você nem conhece a pessoa e já se acha best, você vai dormir no mesmo hotel. Exatamente. Eu só, tá vendo? É Fica a uma dica aí, Tainã. confiança, Por entendeu? favor, eu quero conhecer Ah, você mulher, eu tenho, antes do embarque. Gente, eu não conheço gente, Tainã pessoalmente. Eu não eu tenho uma conheço. amiga que foi mais ou menos desse jeito aí. Foi se Então, conhecer em São Paulo, ela era de Manaus. De Eu de Manaus. Teresina, a gente foi se conhecer em São Paulo. E já foi Nossa, ficando no mesmo Airbnb, dormindo. Nem conhecia, tipo, ainda. É Mas já tava loucura. best ali de 6 meses conversando. é desse jeito. É desse, eu Ah, falo, porque eu falo assim, pra mim, tanto a Tailândia quanto a Coreia, né? Mas eu falo assim, ambos me colecionaram pessoas. Eu encontrei você e a Uhum. Maia na Tailândia. Eu conheci a Aline também, que vai vir aqui pro podcast. Eu encontrei a Aline na Tailândia e a Camila, que também vai vir. Eu encontrei a Camila na Coreia. Então, tipo assim, pessoas aí, que eu conheceria no Brasil, fazendo nunca conexão. conheci no mundo. Falei, Que olha aí, legal, ó. que legal. Amizades internacional. É uma experiência incrível, né? Isso. Você. Incrível. Eu falo, gente. Eu falo, É. jamais. Eu falei assim: a chance de eu conhecer a Aline, por ser aqui de São Paulo, poderia ser maior. Agora, a Uhum. chance de eu conhecer Camila, Camila mora em Não. Manaus. Qual que seria a chance? Bom. Nenhuma. Ainda mais que ela é ARMY, mais uma ARMY. Olha, Ah, eu tô lá, Né? olha cercada lá. de ARMY. Eu falei, nem é meu mundo. Isso é um sinal. É um sinal que você Isso precisa. é um sinal. Não, não é. Né? Já ouvi dizer que ser arma é uma seita. Depois que você entra, minha Misericórdia. filha. É uma seita. Depois que você entra, não tem como sair. É tipo isso. Tá É tipo fechado, tá os fechado. doramas, entende? Depois que você entra, você só vai. Só segue o fluxo, não tem Só mais se como joga. sair. Eu É. falo que, assim, apesar de o meu grupo favorito da vida ser o BTS, eu me considero um multifandom. Então, eu consumo muito K-pop no geral, né? Vai vir agora Stray Kids no Brasil, eu tô querendo muito ir. Muito, 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 muito ir. São duas. Mas que nem São eu falo, duas. a gente que não é tão, né? Assim, eu já tenho planos pro praticamente um mês depois deles virem. Eu tô me brigando aqui, sabe? Pra ver com a minha cabeça, meus cartões, o que eu posso fazer. Mas eu quero muito ir. Já tá maquinando aqui. Estou Com fazendo qual os cartão cálculos. eu posso botar aqui o ingresso? Eu quero muito ir. Exatamente. Exatamente. Como que foi o seu O meu caminho foi um até aí? caminho reverso. Eu assisti O Rei Eterno. Quando eu assisti O Rei Eterno, que eu vi as paisagens da Coreia, eu fiquei louca. E eu quero ir pra Coreia. Aí comecei a assistir um monte de vídeo de gente que foi pra Coreia. E o pessoal falando assim: ah, com inglês você se vira. E eu, gente, eu não quero me virar, eu sou uma pessoa comunicativa. Eu quero estar lá falando com o Me povo. comunicar. Tipo, eu Coreia? quero estar lá falando com o povo, eu quero saber. Vou Quero aprender falar. coreano. Do nada. Vou aprender coreano. Aí comecei a aprender coreano. Aí nessa que eu estava começando ali, a assistir as aulas e tudo, eu caí no canal de uma menina que ela falou assim, que assistir Run BTS era ótimo para quem estava aprendendo coreano. Eu falei: "Gente, o que é o Bora. Run BTS?". Eu conheci o BTS, aí eu falei: "O que é o Run Vai BTS?". lá Aí eu fui comprar uma pesquisar no Google, pizza, o Google mãe. falava assim, que o Run BTS era um programa do BTS. Eu: "Gente, aonde passa isso?". Aí lá vai eu sair catando tudo. Sendo Acho que. que, antes de tudo, né, eu tinha visto uns vídeos, do choro do Jimin no show de Hum, 2019. Vi vários vídeos, tipo
choveu desse tipo de vídeo. Eu acho que quando eu estava Sim. procurando sobre o Room BTS, choveu desses vídeos pra mim, sabe. "Ah, o Jimin chorou no show do BTS e não sei o quê". Eu: "Gente, quem é Jimin?" Que É que chorou, por que que ele você chorou? você pesquisa uma coisa, vem uma enxurrada daquilo, né, pra você e É. começa a aparecer. Aí pronto, aí eu entrei aí eu comecei a ouvir as músicas, aí pronto, depois que você começa a ouvir as Não, músicas, e você e começa a assistir pesquisar, e já era. assistir qualquer programa, qualquer episódio do Room BTS é pra você, tipo, se apaixonar É, pelas personalidades dos meninos. é. Não é só você gostar das músicas e das apresentações que são incríveis, você se apaixona pela personalidade de cada um. Nossa, é maravilhoso. É, eu digo o caminho contrário, porque a maioria, tipo, conhece o BTS, aí é que resolve aprender coreano, né. Eu não, Isso, eu não, fui você foi ao contrário. eu fui ao contrário, fiz o caminho inverso. Ela é exatamente esta pessoa que falou isso. Não, mas eu quero ir me comunicar. Eu falei, não vai ser o inglês, Gente, a gente querida. Não vai foi. ser o inglês, realmente. O meu inglês do Duolingo não me ajudou em nada. O que o que me salvou foi o Google Tradutor. O que me salvou. E mímica. Muita Mímica. mímica. Mas assim, na, E na outra. Tailândia, eu senti que eu também era base de mímica. Eu saía muito com as meninas, E mas quando eu inventava de sair sozinha, gente, era o tradutor aqui, querido, me é o ajuda, tradutor ou salvando na mímica, vidas. tal coisa. Era isso. Até porque em muitos lugares, tipo, nem sempre eu comi em restaurante, muito eu comi em barraquinha, na rua. Eu também. Porque como eu morei, então, tipo assim, eu não ficava Aham. só nessa vibe de De passeios e tudo turistar, mais. né? Porque quando você tá nessa vibe que nem a galera vai muito de turistar, você lida muito com o público que tá acostumado a lidar com a Sim, galera que tá ali. aham. Não é? Tem, tipo, tem o guia que fala Isso. inglês, tem os guias que falam português de agências brasileiras, mas quando você tá morando, você tá lidando com a galera ali mais simples, da barraquinha, do rolê. Então, tipo assim, aqui era o aponta, o número one, two e te E vira, querido. já é. É Mas assim. a gente também, apesar de ter muito do nosso dos roteiros e tal, a gente foi muito também em barraquinhas, a gente queria conhecer. Eu fiquei tão feliz quando Isso. eu comi meu espetinho de carne de porco que eu via no BL, aquelas sopas e tudo mais que eu via no BL, Exatamente. Assim como o você come famoso leite rosa do leite Sotos. de Gente, eu queria rosa. tudo Baixou uns fotos que nela. Eu falei, gente, quando eu vou viver? Eu já isso. tava 6 meses na Tailândia. Eu falei, quando eu vou viver meu momento Sotos? Cadê meu leite de rosa? Eu Eu quero já meu fui logo leite nos de primeiros rosa. dias, eu já queria. Gente, agora falando em momentos da Tailândia, agora eu lembrei. Eu estava uma vez, eu estava indo para algum market lá, não lembro qual que era. E aí eu tava na moto, de boa. Na moto você anda de capacete? Não, você anda sem capacete na moto, desde baixo. Aí eu tava lá no meu Grab, linda, indo lá pro café, ou pro market. E aí tá bom. Do nada, o carro fecha, gente, assim. Aí o motorista, gente, na hora A gente eu falei, eu reconhece. entendi, moço! Eu te entendi, moço, eu te entendi. Eu te entendi, moço. Eu Tá falei, aí. meu momento sério, baixou aqui. Foi surreal, Tem gente. É muito. palavras que são os estalos da nossa mente. Quando ele falou chia, gente, eu fiquei em choque. Eu na moto rindo, eu Entendi, não é sabia se eu ótimo. Palavrão, me o filmar. palavrão mais conhecido das BLZs. Palavrão mais conhecido da Tailândia. E eu, assim, chocada. Eu falei, tá bom, gente. Então, foi muito da hora. Foi Nossa, meu minha mais. colega, a minha amiga também quase foi atropelada lá em Phuket, no caso. A gente estava voltando da praia e, nossa, uma moto, assim, passou, tipo, pegando nela, gente. Nossa, Só meu Deus. Em Deus. Chiang Mai, em Chiang Mai, um dia antes do festival, porque tem 2 dias, né, de Festival das Lanternas, e o dia 27, se eu não me engano, acho que foi nas ruas que a gente comprou o ingresso só pro dia 28. E a gente ficou nas ruas lá, lindo, maravilhoso, tudo. Mas para você atravessar uma avenida, Nossa, nossa, muita moto, você tem que nossa. ficar. Gente, tem que ser corajosa para enfrentar aquilo ali, porque eles não param. Não Não para. param. E Você você vê vai as indo pessoas assim. zigue-zagueando. Você vai. Você vê No as máximo você pessoas faz um ai, zigue-zagueando no meio. você faz um ai e vai indo. Não, não, não para, não tem Muita essa. loucura. Muita Não loucura. para.
Realmente é isso. Eu atravessei a primeira avenida ali principal da Chinatown, tem um cruzamento que ele abre para os 8 lados, assim, eu falo, nunca isso aqui, Como? desesperado. Como? Não tem como, gente. E aí você vai indo no meio dos carros, na fé e na coragem, e fala assim, fé, pai, e vai, fia. Senhor. Diferente da Existe. Coreia, tá? Na Coreia você não para não, pra você ver se a multa não chega no seu CPF. Tinha lugares que eu tava com a Camila, eu falava, a gente vai perder o ônibus. É, Camila, Não dá. nesse nível. Eu queria que você falasse de um BL de cada país que você já assistiu, assim. Um que você fala assim, esse eu recomendo, você tem que assistir. Vai, um de cada país. Vou sempre falar da Tailândia, Tarntype, incrível, minha paixão. Coreia do Sul, não me faça falar, escolher entre esses dois, mas eu Vai. acho que para você conhecer o melhor meio de você entrar no coreano é Semantic Error. Perfeito. Taiwan, Ankno, não sei falar, gente, desconhecido. Eu ponho as fotos aqui, gente. Eu ponho uns printzinhos pra vocês encontrar. É, Vamos lá. o chinês é um clássico que muita gente vê como bromance, mas para mim, que li o livro, é romance BL, é The Untamed. Ai, gente, agora Meu, é minha paixão, minha paixão. Esse é chinês, né? É, ai, meu Deus. um E agora vai me dar branco no japonês. Falta um nome. japonês O agora. japonês. Cherry Magic. Cherry Magic Cherry Magic é muito lindo, muito e lindo. um Todo mundo Filipinos. merece assistir. Filipino, Game Boys. Fofíssimo. Fofíssimo. Muito bom. Vamos lá, então. Gente, fico a lista. Eu vou deixar as fotinhas aqui para vocês ir vendo. Assistam. Assistam. Todos que ela falou são maravilhosos. Nossa Senhora. Amo. Tá Falou na quase minha no top lista. 5 Na aí. minha Ela... imensa lista. É o quê? Tá aí? Não escutei. Tá na minha imensa lista agora. Ai, que bom. Pois procure, são ótimos. É bom. Começa ali no coreano Semanti Error. Vai lá. Vai lá. É, perfeito. Ah, Uma observação, uma observação. Semantic Error tem o Jae-chun, que ele é um idol coreano. é verdade. Então, ó, Ó a dica. Jogou. Já jogamos aí. é, Ó, corre atrás. vamos lá. Um bate-bola rapidinho. Aí você fala o que vem na sua mente, tá bom? Vamos lá. Tá, Família, tudo. Meu porto seguro. Deus. Ai, tudo de bom na nossa vida é paz. Ah, felicidade. Defina. Definir felicidade é momento. Momento. Tô feliz aqui conversando com vocês. Tem felicidades, pequenos pedacinhos da vida da gente. Vamos lá. Uma frase que você tatuaria. O amor sempre tem que vencer. Muito Acho bom. que eu tatuaria isso. É. Como tu se vê daqui, vamos supor, 10 anos? Daqui a 10 anos, eu queria ser mais reconhecida pelo meu trabalho de escritora, né? E conseguir realizar essa lista aí de roteiro de viagem na Ásia. Fazer o tour da Ásia dela. É, É isso então, que eu me vejo. Acho que eu tô focada nisso aí. Muito então bom. aproveita e deixa um recado aí pra Kézia do futuro, né? Kézia do futuro, você tem tanta sorte de estar vivendo esse momento agora. Você tem uma filha linda, pais maravilhosos, irmãos que te apoiam. E, assim, estou vivendo o melhor momento da minha vida agora. E espero que daqui a 10 anos você possa repetir essa frase. Muito bom. Muito bom, Assim, gostei. Gente, a gente está encaminhando para o final e aí a gente queria deixar aqui, a Késia vai mostrar os livros dela e falar um pouquinho, a gente já falou bastante, e a gente vai deixar os links dos livros dela tudo aqui na descrição, se vocês se interessarem, vão lá, dê uma olhadinha, dê uma lida e ó,
É maravilhoso. Mostra aí, Kézia, mostra Muito seu bom. merchandise. Então, vamos lá. Esse aqui, O Maldito Papel Roxo, que foi a minha primeira obra publicada como livro físico. Ele é um clichê, tanto é que o nome do subtítulo é Nosso Clichê de Todo Dia. Aquela leitura leve, divertida, mas que tem um pequeno toque de magia e um romance que é para mais 18 também. Um O, toquezinho hot ali, ele tem Um um toquezinho toquezinho de hot, é. A minha segunda obra publicada foi o meu primeiro livro que eu escrevi, minha primeira história escrita e publicada no Wattpad, mas o segundo livro físico, que é uma saga, né, no caso, uma série que eu vou escrever mais 5 livros no total. Esse aqui é o primeiro, Intenso, Quando o Destino Resolve Brincar. É bem vibe, como eu já falei antes, de novela mexicana. A trama ocorre o protagonista pobre, o protagonista mais melhor de vida, e eles lutam entre si por uma herança. E aí a história, gente, cheia de hots também. Minha última obra publicada é Desconstruindo o Dominador. Ela foi basicamente inspirada em 50 Tons de Cinza. E eu até toco no livro 50 Tons de Cinza, porque um dos protagonistas leem essa série. E para quem gosta de um hot mais intenso, Desconstruindo o Dominador é a vibe perfeita. Ótimo, gente. Fica a dica. inclusive o kit que teve aí uns dias atrás, O babado. kit, o Esse kit kit é tinha o que kit. voltar. Você vai voltar? Esse kit vai voltar. Esse kit ele aflora o lado dominador ou submisso da pessoa. Então, Eita, já vou adquirir o meu. Quero ele Olha a vai amiga se voltar sim. entregando. Kézia, Muito minha bom. querida, foi um prazer receber você aqui com a gente. Espero que você tenha Igualmente. gostado das nossas Eu loucuras. amei. Seja bem-vinda Amei. Vocês me deixaram bem à vontade. Como eu disse, eu sou tímida. tímida, às vezes eu fico nervosa, gaguejo em muitas partes, porque eu sou ansiosa até para falar, que acho que eu coloco palavras em cima da outra. Mas vocês me deixaram bem à vontade. Muito obrigada pelo convite. Eu só tenho a agradecer. Quando eu soube que era um escritor e eu, querida, cadê os livros? Vamos ler. Como é que nós vamos entrevistar uma autora, uma escritora e não sabemos sobre a obra? Não, cadê? Eu amei que você tenha lido, amei. Por isso que eu falei, E eu Tainá. adorei os livros, eu adorei os livros. É, cara. Que Eu falei bom. assim, ai, a gente vai entrevistar uma escritora. Ela falou, mas cadê os livros? Bem assim, Nem né, minha te, amiga? ela, nem te conto que ela falou assim, só não era para ler um? E eu, mulher, mas aí eu vi o Dominador e falei, gente, é totalmente diferente do outro. Peraí, eu tenho Sim. que ler. Aí depois eu vi que tinha outro. Eu, não, calma aí, eu tenho que começar a ler o outro também. Como é que eu vou começar se eu não sei um pouco de cada um, pelo menos? E Olha, eu vou digo, aproveitar o espaço para dizer, então, claro, que meu novo livro tá para ser lançado, né? Tanto como e-book, quanto livro físico. E também é uma vibe totalmente diferente desses que você já leu. Bem diferentes, mas também com essa pegada um pouquinho do papel roxo. Gente, esperem que vem novidades boas aí. Eita, já quero. Já já quer, quero. já quer. Olha, eu deixo como dica aquela pessoa que para ler só Jesus, né? Enfim, gente, Então, eu só li Tem um Demet, eu só li. Enfim, mas eu leio uns hentai perdido. Assim, futuramente então, um audiobook super cai pra mim, viu? Olha, um beleza, audiobook, né? É uma ideia. eu ponho aqui assim o fonezinho, ó, vou no mundo, eu vou no Já shopping. era. Ai, gente, bom, é isso. Eu agradeço a participação da Késia. Seja bem-vinda, volte sempre. Estamos aqui à sua Obrigada. disposição. Ai, que Foi ótimo estar bonitinho. aqui com você. Foi Tchau. ótimo, gente. Tchau, gente. Até a Tchau. próxima. Tchau. Até.